amigos cristãos. E esse é um dos privilégios que o Senhor Deus tem me dado, de ter o pastor Ribas como um amigo nessa jornada cristã, não só como irmãos em Cristo, mas como amigos do ministério. Isso tem sido para mim um grande encorajamento. Amigos são especiais, né? Todo mundo que tem amigos sabe disso, que a gente aluga de vez em quando ouvido, de vez em quando aluga para ouvir as queixas, mas às vezes também para encorajar. E isso tem sido a nossa jornada e essa amizade por longos anos, desde 88, é isso, pastor Ribas? Acho que sim, desde 88, então o resto é melhor a gente ficar quieto, que já tem bom tempo por aqui, tá? Mas, meus irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, poder compartilhar a palavra de Deus. Esse é um dia, como o pastor Ribas falou, especial, memorável, histórico, né? A igreja elegeu o seu pastor, escolheu o seu pastor, é um pastor efetivo, que foi eleito por 5 anos, e um dos grandes privilégios que o Senhor Deus dá à sua igreja é poder ter pastor que possa pastorear a sua igreja, cuidar da sua igreja e conduzir a sua igreja de acordo com as Escrituras. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé mais uma vez, abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo de número 13 até o versículo de número 16. Embora eu não vá pregar todo esse texto, vou me deter apenas no início do versículo 13, mas eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16, diz o seguinte: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Deus bendito, vimos aqui nesta noite, Senhor Deus, para te adorar, para bendizer o teu grande e glorioso nome, teu nome conhecido em toda a terra. Tu és o único Deus, Deus criador de todas as coisas. Tu, pela tua palavra, criaste todas as coisas, e é o Senhor que sustenta, que preserva, que mantém, que governa todas as coisas, de modo que nada acontece nesse universo visível e invisível sem o teu querer, sem a tua soberania. Tudo o Senhor faz para o louvor e para a glória do teu nome. Te bendizemos, Senhor Deus, acima de tudo, pela redenção que temos em Cristo Jesus, pelo nosso Salvador, nosso amado Redentor, que veio a este mundo, que se fez homem, que assumiu uma natureza humana e foi levado à cruz do Calvário para morrer por nós, pecadores indignos. Te louvamos, ó Deus, pelo seu sacrifício. Te louvamos pela obra perfeita que Ele realizou em nosso favor. Te louvamos pela obra do Teu Espírito Santo em aplicar essa redenção no nosso coração. Foi o Senhor que nos chamou quando nós estávamos neste mundo sem Deus, sem esperança, mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos amou, o Senhor se compadeceu da nossa miséria e o Senhor nos regenerou, nos dando uma nova vida, um novo coração, e tem nos dado o privilégio, Senhor meu Deus, de pertencer à Tua igreja, ao Teu povo, e podermos mais uma vez, Senhor Deus, sermos expostos à Tua palavra. Pedimos a Ti Tua graça, pedimos que Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para compreender as verdades reveladas nas Escrituras, e que Teu Espírito Santo aplique cada verdade
me habilita, me capacite, Senhor meu Deus, para pregar, para expor a Tua palavra, com temor e tremor no meu coração, mas o Senhor também aplique a cada mente, a cada coração, cada verdade, para aquilo que o Senhor mesmo tem, para o bem da alma de todos que estão aqui, e para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim eu te peço, oro, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, uma das marcas tão tristes da nossa história, ou os fatos tão tristes da nossa história ocidental, da nossa história do Brasil, foi a escravidão. A escravidão foi algo tão triste na nossa história. E muitos lutaram para que a escravidão viesse a acabar, e de fato acabou. Mas quando a escravidão acabou, houve algo interessante com aqueles que por muitos anos estavam nesta condição. É que muitas pessoas passaram a continuar vivendo como eles eram. Eles continuavam pensando como escravo e vivendo como escravo. E as pessoas tinham que dizer para eles: você é livre, você é livre. Não pense mais como escravo, não se conduza mais como escravo. Era sempre essa maneira, uma mudança na mente, na conduta deles, para que eles pudessem viver agora a realidade de libertação, de liberdade. Quando nós olhamos para esta carta, especialmente o versículo 13 em diante, nós vamos ver o apóstolo Pedro aqui está aplicando para estes irmãos as verdades daquilo que ele já havia falado. E ele está aplicando justamente sabendo quem eles são agora em Cristo Jesus. Eram novas criaturas, foram regenerados, foram transportados do império das trevas para o reino do seu Filho em amor. E agora Pedro está dizendo para eles: vocês agora são cristãos. E por vocês serem cristãos, pensem como cristãos, vivam como cristãos. Essa tem sido uma das grandes dificuldades no decorrer de toda a história da igreja. Como cristãos devem viver, devem pensar como cristão. E uma das grandes incoerências, principalmente no nosso contexto, é que aqueles que se dizem cristãos não pensam como cristãos, não se conduzem como cristãos, não vivem como cristão. E esta carta foi escrita para trazer, acima de tudo, encorajamento para uma igreja. Estes irmãos a quem Pedro está se dirigindo aqui, escrevendo esta carta, eram irmãos que estavam passando por dura perseguição, provação. Ele vai dizer aos eleitos que estão dispersos por várias regiões da Ásia, e eles estavam sendo perseguidos por serem cristãos. Eles agora haviam, pela graça de Deus, sido alcançados pelo Evangelho. O Evangelho mudou a vida deles, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de ver as coisas, mudou a maneira de se conduzir. E eles agora estavam sendo perseguidos por causa da fé. O Império Romano começou uma perseguição contra os cristãos. Esta carta aqui foi escrita provavelmente em 65. 64, Nero incendiou Roma. E ele acusou os cristãos de que os cristãos foram quem incendiaram Roma, para se justificar de o que a gente chama de um ato de loucura de Nero. E esses cristãos agora, aqueles que perderam suas casas, perderam suas famílias, perderam seus bens, por causa que toda uma cidade foi incendiada, passaram a ver aqueles que tinham esta acusação como sendo não mais bem-vindos. E eles estavam sendo perseguidos por isso. E esta carta foi escrita para encorajar estes irmãos. Esta carta é uma carta de encorajamento, mas não é uma carta de, como podemos dizer, de autoajuda. Ela é uma carta que expõe verdades do Evangelho. Ela é uma carta que expõe verdades sobre a redenção. É uma carta que expõe as verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma carta que vem trazer a eles a compreensão que eles deveriam ter de quem eles eram.
Meus irmãos, nós fomos salvos não somente para escapar do inferno, nós fomos salvos para que Deus apresentasse ao mundo um povo distinto, separado, um povo que de fato deveria e deve causar espanto, porque a regeneração, a conversão é um milagre, é uma obra extraordinária, não é algo que a gente pudesse dizer que não é perceptível, que não se sabe, que não se define. É algo que é perceptível, é algo que é visível, é algo que muda as entranhas da nossa mente, do nosso coração, das nossas afeições, da nossa vontade. Imagine a figura que o Senhor Jesus usa, né? Ele usa uma figura de linguagem que para nós, principalmente aqui no norte, nós não temos um relevo de montanhas, de morro. Nossa, é tudo plano, principalmente essa região aqui é tudo plano. Mas ele disse, olha, ele comparando aqueles que creram nele ou que creem, e ele vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não tem como você esconder uma cidade que está edificada no monte. De longe se vê, de longe ela torna-se visível. Ele está trazendo esta realidade. Não se pode esconder a obra da graça no coração de alguém. Não tem como esconder, porque esta obra da graça de Deus, ela se torna visível na maneira de pensar, ela se torna visível na conduta, ela se torna visível nas afeições. E Pedro aqui, ele está falando sobre isso. Versículo 13 é o que nós poderíamos dizer, ele vai começar a aplicar para esses irmãos. Mas ele não vai aplicar de uma maneira, coitado, perderam, vocês estão sofrendo. Ele vai trazer verdades que vão fundamentar esses irmãos para que eles venham viver a vida cristã, mesmo com toda oposição, mesmo com todas as dificuldades. Ele vem trazer verdades aqui. Ele começa a sua carta dizendo aos eleitos, aqueles a quem Deus na eternidade escolheu. E essa é uma das coisas tão admiráveis das Escrituras. Essa é uma das coisas que eu e você precisamos entender. O que é Escritura? O que é esse livro? Esse livro é uma revelação. É a revelação daquilo que Deus quis se fazer a nós conhecido. Deus se faz conhecido na sua criação. Deus se faz conhecido na nossa consciência, porque Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas por causa da queda, por causa do pecado, aprove a Deus, quis Deus revelar-se de uma maneira especial. E a Bíblia, ela é uma revelação. Como é que eu sei? Como é que eu posso saber daquilo que Deus na eternidade resolveu fazer? Como é que eu sei sobre esta salvação? Como é que eu sei aquilo que Deus planejou antes de todas as coisas serem criadas? É porque Ele veio revelando a nós. Ele vai se revelar a nós. Ele vai revelar os seus decretos, que sem esta revelação, eu e você não saberíamos. Eu e você não teríamos conhecimento. O que foi que Deus planejou? O que foi que Deus resolveu fazer? Ele veio revelar a nós esta redenção, esta salvação. Ele não fez isso de uma única vez. Ele poderia ter feito isso, ter separado um homem e registrado toda a revelação. Mas esta revelação para nós, ela veio no que nós chamamos de uma maneira histórica progressiva. Deus vai se revelando. Ele separa homens, que Pedro vai dizer, homens santos falaram da parte de Deus. E Pedro vai dizer, eles não falaram daquilo que era fruto de uma elucidação deles. Eles não falaram daquilo que eles, digamos assim, conjecturaram, pensaram. Eles vão escrever, falar aquilo que Deus revelou a eles. E não é apenas uma revelação, ela é inspirada. E inspirada não é a ideia que a gente tem de um momento para fazer uma música. A inspiração é o registro desta revelação.
Ele não apenas revelou, se comunicou, se faz conhecido, mas ele, pelo seu Espírito Santo, guiou esses a quem ele separou, para que eles registrassem esta revelação, para que esta revelação fosse chegar de séculos e de gerações e gerações, como de fato ela é, palavra de Deus, inerrante, infalível e, portanto, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Pedro está falando aos eleitos: como é que eu sei? Como é que eu sei que Deus escolheu? É disso que ele está falando. E ele vai dizer aos eleitos, aqueles a quem regenerou para uma viva esperança. Pedro está falando, começa a sua carta. Interessante como Pedro, no versículo 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ele ali no início, o que ele está fazendo? É o que nós chamamos de uma doxologia, é uma exultação, uma exaltação a Deus. Resultado de quê? Desta compreensão que o apóstolo Pedro tem acerca de toda a redenção. É como se nós pudéssemos dizer o seguinte: para o apóstolo Pedro era algo tão fascinante. A redenção, como de fato ela deve trazer e despertar em nós os mais altos louvores, a maior exultação e adoração a Deus. Quanto maior e melhor for a nossa compreensão da redenção, nós iremos de fato tributar a Deus honra, glória e louvor e ficar fascinados. Nós não vimos a Jesus pessoalmente. Pedro viu. Pedro conviveu com o Senhor Jesus Cristo. E um dos testemunhos mais fascinantes que eu vejo da graça, do favor do Senhor Deus para com pecadores está na vida de Pedro. Um homem, digamos assim, resoluto, sincero no que cria, e estava disposto a ir até as últimas consequências, e por causa disso também não media as suas fraquezas, suas falhas. Você vai terminar o Evangelho de João, o Senhor Jesus restaurando Pedro por aquilo que antes da sua crucificação, o Senhor Jesus diz que ele vai ser morto, e aí Pedro vai dizer: olha, Senhor, não sei quanto a esses, mas eu não te negarei, eu estarei contigo até as últimas consequências. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: Pedro, hoje tu vais me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. E Pedro negou a Jesus. Mas você vai ver o Evangelho de João terminando com o Senhor Jesus restaurando Pedro. É impressionante, porque ele vai fazer 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. O que nós vamos ver é que Pedro viu a Cristo. Pedro foi um desses que teve o privilégio de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quem foi que ele conheceu? Um homem que se tornou Deus, um homem com uma mente iluminada, um espírito iluminado? Não, ele conheceu a segunda pessoa da Trindade, o Deus eterno que se fez homem. E no monte da transfiguração, o Senhor Jesus dá apenas um vislumbre para Pedro de quem ele era. A sua encarnação, ao encarnar-se, entenda bem, ele não perdeu nada da sua deidade, ele não perdeu, não deixou de ser Deus. Isso é um mistério para nós. Como ele, sendo Deus, Criador de todas as coisas, ele permite vir a este mundo, assumir uma natureza humana e permitir que a sua natureza humana esconda a glória e esplendor de quem ele é. E é na transfiguração que Pedro dá, ou melhor, São Jesus dá um vislumbre para Pedro de quem ele é. E Pedro começa aqui, versículo 3, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele esta redenção, a salvação, o que Deus planejou, o que Deus na eternidade planejou, e no tempo certo ele vem e ele efetiva esta redenção em Cristo Jesus.
Mas esta redenção não apenas foi efetivada de uma maneira final, completa em Cristo, mas ele vai dizer que agora esta redenção, esta salvação, foi aplicada pelo Espírito Santo no coração desses irmãos, porque ele vai dizer aos eleitos, aqueles a quem Deus regenerou para uma viva esperança. Essa é a realidade para estes irmãos. A obra da redenção, a salvação, Deus, pelo seu Espírito Santo, aplicou no coração desses a quem Deus escolheu antes de todas as coisas serem criadas. E ele vem aqui exultar a Deus, bendizer a Deus. E quando você vai ver a carta aos Efésios também, Paulo começa da mesma maneira. É impressionante. Paulo, para ele, a redenção, a salvação, o fato de ter Deus mandado o Senhor Jesus Cristo morrer por ele, pecador, era algo que para ele era fascinante. É como se alguém pudesse, é como alguém já disse o seguinte: o rosto que Paulo viu lá na estrada de Damasco, ele nunca mais esqueceu. Aquele a quem ele viu na estrada de Damasco tornou-se o objeto de toda a sua devoção, de toda a sua afeição, de todo o seu interesse nesta terra. E ele vai dizer que o objetivo dele era conhecer a Cristo, em quem está contido todo o tesouro de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. Pedro começa esta carta, mas aqui ele está, meus irmãos, aplicando, e ele queria, claro, que esses irmãos entendessem, compreendessem. E isso é algo que nós também devemos querer entender. Pedro queria que eles entendessem quem eles são agora e compreendessem aquilo que Deus em Cristo Jesus fez neles, na vida dele. E como nós, como cristãos, devemos também compreender, entender o que de fato aconteceu conosco, o que de fato é esta redenção ou esta salvação. Ele havia dito, ele nos regenerou. A regeneração é a aplicação do Espírito Santo, é a aplicação da redenção pelo Espírito Santo. Mas a regeneração é uma obra extraordinária, que é o que nós podemos dizer, uma mudança, uma transformação que afeta todo o nosso ser. E a gente precisa entender que cristão, um crente, não é apenas uma pessoa que decidiu se tornar moralmente melhor. O que é um cristão? Alguém pode dizer, é alguém que decidiu melhorar moralmente, fazer uns ajustes na vida, ter, digamos assim, deixar algumas coisas que moralmente estão erradas e colocar algumas virtudes de moralidade. O que devemos entender que o que torna uma pessoa, o que torna um cristão, o que é de fato cristão, é que é alguém que nasceu de novo, é alguém que foi regenerado, é alguém que experimentou de um poder que Paulo vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus é este mesmo poder que opera em nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um cristão é alguém que foi regenerado, e a regeneração, esta obra é um milagre. Esse é o maior milagre, é Deus regenerar, fazer uma nova criatura, nascer de novo. E a regeneração afeta todo o nosso ser. É uma obra profunda, interna, nem nós compreendemos com tanta clareza. O Senhor Jesus apenas vai dizer para Nicodemos, ele vai dizer, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Se você não for regenerado, você não vai ver o reino dos céus. Porque o vento sopra para onde ele quer, vai, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É assim todo aquele que é nascido de Deus. É uma obra que nem nós compreendemos, mas é uma obra profunda que afeta todo o nosso ser, toda a nossa mente, as nossas afeições e toda a nossa vontade.
E a primeira coisa que Pedro vai falar aqui é justamente desta, embora ele vá, eu não vou, o contexto tudo ele vai falar da mente, da vida, do procedimento, mas ele começa com a mente, porque esta obra da regeneração, ela começa com uma mudança na nossa mente, ela afeta a nossa maneira de pensar, e essa é a verdade que nós precisamos sempre ter em mente. O que é um cristão? É aquele que pela graça de Deus nasceu de novo, e esta regeneração afetou a sua maneira de ver, de entender a vida, de compreender a vida, afetou a sua perspectiva, o que nós chamamos a sua cosmovisão. É alguém que agora vê, não mais como via, o mundo não vê as coisas da maneira como via, e Pedro vai dizer, por isso, em razão de tudo aquilo que ele havia já dito, e ele vem estar falando sobre a redenção, sobre a herança, sobre a eles que, embora eles não vendo a Cristo Jesus como ele viu, mas eles pudessem de fato exultar, se alegrar com uma alegria indizível e cheia de glória. Ele está falando desta herança, deste céu que está destinado a eles, mas ele vai agora trazer, digamos assim, aplicar para eles. Por isso, em razão de tudo aquilo que eu falei, digamos assim, em razão de quem eles eram, de fato agora, estão em Cristo, pertencem a Cristo, são novas criaturas, aí ele vai dizer, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós ouvimos a palavra entendimento aqui, não se refere somente ao intelecto, mas significa consciência, afeto, afeições, significa toda a nossa perspectiva, toda a nossa maneira de pensar, de ver as coisas. Significa toda a perspectiva do cristão sobre a vida, toda a sua reação sobre a vida, e portanto é o que vai conduzir todo o seu viver, porque essa é a realidade para um cristão. Por isso que todas as cartas, quando você vai ver todas as cartas do Novo Testamento, todas elas, principalmente aqui, Pedro, Paulo, todas elas começam com doutrina, com ensino. Depois vem a aplicação, porque todo viver correto, ele sempre será fruto desta doutrina, deste ensino. Não há no cristianismo uma prática sem antes uma instrução. Ou, trazendo de outra maneira, a prática cristã, ela é resultante de quê? Da nossa compreensão, do nosso entendimento. E no caso aqui, de quem nós somos agora em Cristo. Do que Deus fez por nós, daquilo que nós experimentamos, desta obra do Espírito Santo em aplicar esta redenção e aplicar nos regenerando, nos dando vida, uma nova vida, um novo coração, um novo entendimento. E aí Pedro vai dizer, por causa desta obra, agora a maneira nossa de pensar, ela é diferente. Mas quando ele fala aqui, cingindo todo o vosso entendimento, Pedro, claro, está contrastando aqui para que eles pudessem compreender quem eles eram, mas à luz, digamos assim, de quem eles eram antes, quem eles são agora em Cristo e quem eles eram antes de Cristo, e contrastando também entre quem eles são e aqueles que não estão ou que não são cristãos ou que não estão em Cristo. Esse sempre vai ser, é fundamental a gente entender, né? Quem nós éramos antes de Cristo, qual era a nossa condição, como nós nos encontrávamos, como nós estávamos, porque é à medida que nós vamos compreendendo quem nós éramos, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e em que posição Ele nos colocou, é que isto vai, digamos assim, trazer em nós louvor, adoração e este ato de bendizer a Deus, porque vai ser algo para nós fascinantes. Quem eles eram, como era o entendimento destes irmãos, como era a nossa maneira de pensar antes de sermos alcançados pela graça de Deus, como nós vivíamos neste mundo, qual era a nossa perspectiva,
o que nós tínhamos de perspectiva, de pensamento, de toda uma conduta. Meus irmãos, quando você vai ver e trazendo aqui para nossa melhor entendimento, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo diz assim: por isso, ou melhor, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos vossos próprios pensamentos. Aqui Paulo está se dirigindo a quem? A estes irmãos, e ele está dizendo, porque agora vocês estão em Cristo, porque agora vocês são cristãos, foram regenerados, e ele está dizendo, não andem mais, portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos. E essa era uma realidade para estes irmãos e para nós também. Antes da graça de Deus nos alcançar, esta é a compreensão que nós precisamos ter. Como era a nossa maneira de pensar, nossa perspectiva de vida. E aqui, quando Paulo vai dizer, não andem mais na vaidade dos vossos próprios pensamentos. E aí a ideia é daquilo que é fútil, que é vão, daquilo que, digamos assim, que algo que na sua maneira de pensar não tem destituído de objetivo, sem direção, carente de direção, algo que não leva a pessoa a um fim nenhum, a um objetivo nenhum. Está dizendo, olha, essa era a nossa maneira de pensar antes, nossa maneira de viver, a nossa perspectiva sem direção, né? Não tinha, era vão, fútil, sem nenhum objetivo final, não tínhamos nenhuma perspectiva naquilo que poderíamos dizer em termos de futuro, de vida. E essa é a descrição, meus irmãos, que a Escritura fazem acerca da nossa vida antes de Cristo, e essa descrição que as Escrituras fazem acerca dos descrentes, do mundo daqueles que estão sem Deus, sem esperança. É a vida que não leva a parte algum, que jamais oferece satisfação real. É a vida descrita em Eclesiastes, vaidade, tudo é vaidade, sem fim, sem objetivo. E é uma vida que, podemos dizer, promete tanto e no fim não dá em nada. E a razão é porque o entendimento, Paulo vai dizer, está o quê? Entenebrecido, obscurecido. Essa é uma das consequências da queda. O pecado afetou o homem no nosso todo, afetou a nossa maneira de pensar, de compreender, de entender. Não é que, quando diz com o nosso pensamento entenebrecido, ou na vaidade dos seus pensamentos, não significa dizer que o homem sem Cristo, ele não pensa, ele não raciocina, mas significa dizer que ele não compreende, não entende, não discerne as verdades de Deus, sobre a salvação revelada nas Escrituras. Significa dizer que ele não só não compreende, como também ele não tem nenhum interesse nessas verdades, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Não compreende, não entende, e que é como se pudéssemos dizer o seguinte: se a gente apagasse tudo isso aqui, apagasse tudo ficasse escuro, a gente poderia dizer o seguinte: essa realidade deixou de existir, apagou tudo, nós não vamos ver mais ninguém, a gente não consegue mais ver, escuridão mesmo, não conseguimos ver mais ninguém, não conseguimos ter mais direção, não dá para ver cores, nada. Se a gente não está vendo, a gente pode dizer então, esta realidade deixou de existir porque ela está na escuridão? Não, esta realidade continua a existir, só que nós não vemos. E essa
é a verdade sobre nós antes de Cristo. Esta é a verdade sobre os homens sem Cristo. Não é que eles não têm raciocínio, não é que eles não pensam, mas é que o entendimento com relação às verdades de Deus, sobre as realidades espirituais, ele não compreende, ele não vê, ele não entende. Está numa escuridão. E é somente quando a graça de Deus vem, ilumina o entendimento, e é desta obra que o apóstolo Pedro está falando aqui, que ele nos regenerou para uma viva esperança, ele nos deu uma nova vida, e isso afetou agora a nossa maneira de ver, de compreender, de entender as coisas. É como se pudéssemos dizer que não há nenhum propósito, não há nenhum sentido você levar uma pessoa com deficiência visual, um cego, para ver, contemplar um belíssimo cenário. Não há razão, não há sentido, ela não vê. E essa é a realidade que nós podemos dizer, que não, por mais que se fale sobre Cristo, sobre a glória de Cristo, sobre o céu, sobre a herança, sobre novos céus, aquele que está com seu entendimento espiritual entenebrecido, ele não vê, ele não consegue contemplar, ele não consegue, como o apóstolo Pedro aqui, bendizer a Deus por esta tão grande redenção. Está cego. Não é que esta realidade não exista, a realidade e a verdade de Deus existe e continuará existindo, só que ele não consegue ver, seu entendimento está entenebrecido, e é necessário que a graça de Deus venha, e foi isso que aconteceu com esses irmãos aqui, e foi isso que penso que aconteceu com você. Um dia, nós estávamos neste mundo sem Deus, sem esperança. Um dia nós vivíamos neste mundo cegos, e é aquele hino que diz que em cegueira eu andei, cego, sem rumo, sem direção, um pensamento fútil, vão, que não tinha e não levava para fim nenhum e que objetivo nenhum. Foi a graça de Deus que veio a nós. É esta redenção tão fascinante e admirável que veio a mim e a você. E o que eu sempre digo, o lado fascinante da redenção, da salvação, é que nem eu e você, nós não planejamos nossa salvação. Nem eu e você nos planejamos conversão. Eu não planejei um dia me converter, pelo contrário, eu tinha resistência. Nós não planejamos isso, é Deus que vem a nós. É Deus de uma maneira tão fascinante, de modo que Ele nos convence dos nossos pecados, desvenda os nossos olhos para que nós venhamos ver uma realidade de uma maneira tão contrastante sobre quem Ele é e quem nós somos. Um Deus santo, justo, e nós pecadores, nós rebeldes contra este Deus, nós com uma disposição contrária a este Deus e com um coração que ama e deseja o pecado e não quer agradá-lo. Mas Ele de uma maneira tão graciosa nos convence, e essa é a realidade, que nós somos convencidos. Quando nós falamos da graça irresistível, não significa dizer que a gente estava ali, eu só estava esperando. A resistência, nós resistimos, nós não queremos, mas o que é mais fascinante é que Ele é que tem a capacidade de nos convencer de que todos os nossos argumentos e todas as nossas justificativas, elas vão sendo tiradas, elas vão sendo quebradas, digamos assim. É como se a gente pudesse dizer assim, a gente está de nariz empinado e resiste, e Ele vai nos convencendo, e nós vamos, numa linguagem bem nossa, ficando fino, e nós vamos nos quebrantando, quedando, que a gente acaba de joelho e se rende a Ele, porque a sua graça nos conquistou. É desta graça aqui, meus irmãos, que Pedro está falando, de que agora ele vai dizer o quê? Por causa disso, cingindo o vosso entendimento e sede sóbrios. Quando esta regeneração acontece, há um novo propósito, há um objetivo agora, a vida muda, por isso que ele vai dizer, Ele nos regenerou para uma viva esperança.
Quando Paulo vai dizer de nós, o que é que ele diz? Que nós vivíamos neste mundo sem o quê? Sem Deus e sem esperança. Sem esperança. E essa é a realidade, que só o cristianismo tem esperança, meus irmãos. A única e verdadeira religião é o cristianismo, porque só o cristianismo anuncia esperança ao homem. Pode ver todas as outras. Que esperança eles têm? Que esperança de morrer, reencarnar, entrar no karma e vai nesse processo. Só o cristianismo diz que é uma viva esperança de um novo céu, de uma nova terra, de um corpo ressurreto, de um estado de glória, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento. Um estado de glória em que nós aguardamos com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Pedro vai dizer que ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, inacessível. Que coisa! Um estado onde não tem mais nada de impuro, de decadente. Quando ele fala inacessível, é uma palavra que nós não usamos muito, né? Mas é uma palavra que é usada para, digamos assim, para mostrar o contraste do que aquilo que há com uma flor. Você vê uma flor bonita, viçosa, mas ela vai murchando, ela vai fenecendo, ela perece. O brilho e esplendor, e a gente gostaria que as nossas rosas, as nossas plantas permanecessem todas bonitas, né? E elas nascem e elas vão depois murchando e elas fenecem. Pedro está dizendo que ele nos regenerou para um estado onde aquilo que eu e você não conseguimos compreender, onde não há nada que vai perecer, fenecer, murchar, perder o brilho, perder a glória, perder o esplendor. Porque não há nada neste universo que isso seja realidade. Não há. Você não tem nada que você possa guardar e dizer, isto aqui vai permanecer intacto até o final da vida. Não vai ter um efeito de corrosão ou de decadência. Nada. Isso é muito prático e muito visível para nós, né? A gente sabe disso, né? Eu falei do pastor Ribas que do tempo é porque a gente agora já está os efeitos desta decadência, digamos assim, física, é inevitável. Mas ele está falando de um estado inacessível, um estado de glória que não fenece, que não perece, que não vai se deteriorar, que não vai ter um efeito de decadência. Imagine algo que nunca vai sofrer decadência. Que estado glorioso! Ele vai aqui, então Pedro vai dizer, cingi o vosso pensamento, por isso cingindo o vosso entendimento. O que ele quer dizer com cingir o vosso entendimento? Cingir é uma palavra que significa amarrar tudo, né? Juntar tudo que está solto e amarrar, essa é a ideia de cingir. E ele está dizendo cingir o vosso entendimento, mas é uma palavra que para nós nós não usamos esta palavra, mas para eles, para quem ele está escrevendo, eles entendiam. O que era para eles cingir? Cingir os lombos, cingir a cintura. Vocês sabem que eles usavam túnicas, aquelas roupas longas, soltas. E quando alguém precisava fazer um serviço que requeria agilidade, o que ele fazia? Ou quando ele precisava andar ligeiro e correr, né? Ele pegava as partes de baixo da túnica e pegava uma faixa de pano, um cinto e amarrava na sua cintura, para que ele pudesse ter essa desenvoltura, esse desenvolvimento melhor. E era isso que era cingir. Ele pegava então e amarrava. Lembra quando o Senhor Deus falou para os filhos de Israel, quando eles estavam saindo lá, eles estão comemorando a Páscoa, ele diz para ele como eles deveriam comemorar. E uma das orientações dadas pelo Senhor Deus é que eles deveriam cingir o lombo. Era justamente isso. Eles deveriam ter as suas vestes amarradas, porque eles iam sair do Egito e eles precisavam ser ligeiros para poder sair. É esta figura aqui que Pedro está dizendo.
Mas como é que... Porque ele usa uma figura para trazer uma compreensão. Ele não está dizendo cingir no sentido a sua roupa, mas cingir, amarrar o seu entendimento. O que Pedro está dizendo aqui? Ele está dizendo que agora, porque nós somos cristãos, porque nós estamos em Cristo, toda nossa maneira de pensar deve ser amarrada, bem amarrada à verdade, ao conhecimento desta revelação que nos é dada. Ele está dizendo, nada fique solto, nenhum dos nossas maneiras de pensar, de perspectiva, de vida, de plano, de entendimento e de conhecimento, tudo deve ser agora trazido para a sujeição desta verdade que nos é agora revelada. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Ele vai dizer que, falando sobre toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele vai dizer, trazer agora cativo o vosso pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo? O que Pedro está dizendo aqui? É que porque nós somos cristãos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver a perspectiva deste mundo, ela é governada unicamente pela Escritura. E esta é a verdade que nós defendemos e cremos. Para nós, a Escritura ela é a nossa única regra de fé e de prática. Que toda a nossa maneira de pensar, ela é de acordo com a Escritura. Eu posso dar apenas alguns exemplos para vocês. O que nós pensamos sobre casamento? A nossa maneira de pensar sobre casamento é de acordo com aquilo que a Escritura diz. Nós amarramos o nosso pensamento a esta verdade. Nós não deixamos nada solto. Nós juntamos e dizemos, nós pensamos, porque a Escritura fala sobre isso. Criação de filhos, e sobre tantos e tantos ideias ou filosofias que vêm contra nós, nós nos agarramos, nós trazemos o nosso pensamento cativo, sujeito a esta revelação, sujeito ao senhorio de Cristo. E é isso que faz distinção. Se você perguntar para o muçulmano o que ele pensa sobre casamento, o que ele pensa sobre o futuro, ele vai dizer. E você vai dizer, o muçulmano é um muçulmano porque ele pensa assim. Então é essa verdade que Pedro está dizendo. Nós somos cristãos porque nós pensamos como cristãos. Aí você vai ver que incoerência. Algumas pessoas se dizem cristãs, mas a maneira delas de pensar não é cristã. Que coisa! Alguma coisa não bate. Não bate. Porque ele está dizendo, ele nos regenerou, ele está falando desta redenção, e agora ele vai dizer, por isso, em razão disso, em razão de quem eles são, desta obra do Espírito Santo, ele vai dizer toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa perspectiva de vida, toda a nossa maneira de ver as coisas, ela é resultante desta verdade e, portanto, nós amarramos, sujeitamos o nosso pensamento a esta verdade. E saiba de uma coisa, não há nenhuma ideia, nenhum pensamento, seja este de qualquer natureza, que a Escritura não venha se suplantar, que a Escritura não venha estar se mostrando de fato como ela é verdade absoluta de Deus. E isso faz distinção para nós. Nós somos cristãos porque nós pensamos como cristãos. E ele está dizendo, cingir o vosso entendimento, amarre e não deixe nada solto. E aí você vai dizer que em tudo que nós vemos, em todas as áreas da nossa vida, não tem nenhuma área em que, da nosso pensar, que não deve ser amarrado, atrelado, sujeito a esta verdade ou ao senhorio de Cristo. É trazer a mente para que Ele seja Senhor da nossa maneira de pensar. Mas Ele vai dizer aqui, sim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Essa é uma palavra que ela é para fazer uma diferença entre uma pessoa que está um ébrio, uma pessoa embriagada. O oposto de um ébrio, de um embriagado, é uma pessoa sóbria.
O que é uma pessoa embriagada, um ébrio? É que ele está sob efeito de uma bebida. Ele perdeu a sobriedade. Ele não está mais, digamos assim, sendo governado pela sua maneira de lucidez de pensar. E é por isso que algumas vezes as pessoas, quando estão bêbadas, elas falam e elas não têm, na realidade elas não têm, digamos assim, controle, não só de bebida, mas de droga, de qualquer droga, né? Que leve alguém a perder esta sobriedade ou deixar de ser sóbrio. E você vai ver que ela está sendo controlada por algo externo, ou pela bebida, ou pela droga, né? E ela não tem o domínio sobre si. O que Pedro está dizendo aqui? Que este entendimento deve nos levar a viver uma vida que não é intoxicada pela maneira e perspectiva do mundo, mas que agora ela é governada pela Escritura. E a ideia é de firmeza, de equilíbrio. A ideia aqui, meus irmãos, é de autocontrole. Aquele que tem clareza na mente, é aquele que tem clareza das verdades, e ele então se governa, ou ele é governado por esta verdade, ele é sóbrio. E isso significa dizer que sua vida toda, ela tem uma firmeza. O que falta por que o ébrio não tem firmeza? Porque ele está sob efeito de uma droga, de uma bebida. Ele não tem, ele fica cambaleando dependendo do grau desse efeito da bebida. E ele está dizendo aqui o contrário. Nós temos firmeza, nós temos equilíbrio, porque o que nos governa é esta verdade. E é por isso que Paulo também vai exortar lá, ou vai instruir lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. E a ideia de encher do Espírito não é encher como se fosse um copo vazio e você derrama e está enchendo como se o Espírito Santo fosse um líquido. Não é. O Espírito Santo é uma pessoa. Como então é que ele diz enchei-vos do Espírito? É fácil de a gente entender, né? É fácil de a gente entender. Já viram quando tem um assunto, quando alguém está com um assunto na mente e esse assunto tem lhe fascinado, e para onde ele vai ele fala sobre esse assunto, e só dia essa pessoa diz: o fulano está cheio disso, só fala disso. Ou quando a gente tem alguém que está próximo a nós, que nos influencia, né? E trazendo lembrança para os mais velhos, né? Quando nós namorávamos, a gente só queria falar da nossa namorada, porque a gente estava profundamente sendo influenciado por ela, por esta pessoa, e a gente falava disso, e as pessoas diziam: ele só fala da namorada dele, ou ela só fala do namorado dela. É essa a verdade. Ele está dizendo que esta pessoa nos encha, nos influencie pela sua verdade, de tal modo que a nossa maneira de se conduzir seja firme, não seja vacilante, cambaleante, que não seja levado por uma perspectiva ou intoxicada, influenciada por uma mente deste mundo, mas seja governada unicamente por esta verdade. Meus irmãos, Pedro aqui traz esta instrução, e quando nós vamos ver a partir do versículo 13, os verbos do versículo 13 ele muda, ele vai para o imperativo. Todos eles, e ele vai dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Esta sobriedade cristã, ela é resultado da compreensão daquilo que eu sei, daquilo que eu entendo das verdades de Deus, e que estas verdades de Deus é que me mantém numa firmeza, num equilíbrio, numa sensatez. Paulo, quando escreve, ele vai dizer que nós devemos viver de uma maneira o quê? Justa e sensata, no meio de uma geração que pervertida e corrompida. Esse é o bom testemunho do Evangelho, porque onde as pessoas vão dizer o que faz com que vocês vivam de uma maneira sensata, sóbria, não se deixam governar ou não se deixam levar por uma perspectiva que intoxica a mente e o coração. E aí onde nós vamos dizer esta verdade do Evangelho, que pela graça de Deus, Deus mudou o nosso coração, nos transformou, nos regenerou, e agora nós pensamos ou sujeitamos a nossa mente a esta verdade.
Nós somos cristãos porque nós pensamos como cristãos. Nós nos conduzimos como cristãos porque nós entendemos, ou Deus, pela sua graça, regenerou o nosso coração, nos deu uma nova vida. E essa nova vida, como eu falei, não é algo que alguém não percebe, não é algo que alguém não sabe se é cristão ou não. Não, ela afeta a nossa mente, ela afeta nossas afeições, ela afeta a nossa vontade. É por isso que o Senhor Jesus diz, não se pode esconder, não tem como esconder. Não é uma obra, embora ela seja interna, ela é secreta no sentido de ser interna. Mas é como o Senhor Jesus vai dizer, que você vê os efeitos, você não vê o vento. Mas o que você vai ver? Os efeitos deste vento. Você não vê quando isto aconteceu com você, mas você vai ver o que? Os efeitos. E que efeitos vão estar tão presente, tão visível? É que você vai dizer que Deus mudou o seu coração e mudou sua maneira de pensar, sua maneira de se conduzir, sua maneira de viver. O que eu e você experimentamos não foi algo e não é algo que podemos dizer que não tem ou é insignificante, ou que é apenas ser cristão, é apenas professar ou dizer uma verdade. Faz parte. Nós fazemos profissão, mas esta profissão da nossa fé, ela é resultado desta obra do Espírito Santo, que Ele aplicou esta redenção no nosso coração. Que aplicação nós trazemos para nós? Meus irmãos, a aplicação é inevitável. Deus nos dê graça de cada dia sujeitar a nossa mente a estas verdades de Deus. Quando o Senhor Jesus orou pela igreja, Ele orou pedindo o quê? Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. O que Ele estava dizendo? Que a nossa maneira de pensar deve ser santa ou deve ser de acordo com a Sua palavra. Que a nossa maneira de se conduzir deve ser de acordo com a Sua palavra. O que cabe a nós, cada dia, procurar pela graça de Deus entender essas verdades. Por isso que quando nós lemos as Escrituras, nós oramos para que o Espírito Santo que ilumine o nosso entendimento para compreender essas verdades. Porque à medida que essas verdades vão sendo compreendidas por mim e por você, nós vamos irromper em louvor e adoração. Nós vamos ficar fascinados, admirados por ter Deus nos salvado, por ter Deus resolvido nos salvar. E é quando nós vamos ver como pôde Ele, na eternidade, antes de todas as coisas serem criadas, Ele ter me amado e Ele ter resolvido me salvar. Quando eu não esperava, não planejava, foi Ele que veio a mim, foi Ele que me buscou, foi Ele que lhe buscou, foi Ele que lhe encontrou. E esta nova vida, ela vai ser evidenciada, porque a cada dia nós vamos sendo governados por esta verdade de Deus. Deus nos dê a graça de vivermos de uma maneira sóbria, de uma maneira coerente neste mundo. Em que sentido? De que aquilo que nós afirmamos crer, nós vivemos de acordo com o que nós cremos. Que aquilo que nós dizemos ser verdade, ela é verdade vivida por nós. E esta verdade esta sobriedade, esta firmeza de não estar cambaleando, de não estar como que titubeando entre dois pensamentos, sendo intoxicado por uma perspectiva e por uma mente do mundo, mas pelo contrário, uma firmeza daquilo que nós pensamos e daquilo que nós cremos. Hoje, pela graça de Deus, estaremos dando posse ao pastor Ribas, como pastor desta igreja. Sabe que é um privilégio nós termos pastor, pregador, porque uma das grandes carências dos nossos dias é daquilo que o apóstolo Paulo alertou para Timóteo. Saiba, Timóteo, que nos últimos dias os homens não irão querer ouvir a verdade, sentirão coceira nos ouvidos e não desejarão ouvir a verdade. Que Deus abençoe esta igreja, abençoe você, sempre esteja disposto a ouvir as verdades de Deus
e busque pela graça de Deus aplicar a sua vida, para que, como eu falei no início, nós não podemos compreender a salvação apenas para nos ver livre do inferno. Deus não nos livrou apenas do inferno, mas Ele fez uma obra que seja de espetáculo, de que as pessoas olhem para as nossas vidas e nós possamos dizer: foi a graça de Deus, não há nada em mim, não há nada em mim, graça, somente graça, que um dia alcançou e mudou minha vida. Eu sou o que sou porque Deus, pela sua graça, mudou minha vida.